Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor Jesus sobre o teu coração, a tua casa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre outro milagre de Jesus. Jesus ele cura um cego de nascença em João capítulo 9. Fala assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Ei, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Eles lhe perguntaram: Aonde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Irmãos, é notório aqui, nesse texto, a forma que os fariseus e naquilo que os fariseus prestavam atenção. Eles estavam mais ligados à sua religiosidade do que realmente se sacrificar por alguém, amar alguém, servir alguém. Mas vamos continuar, versículo 17. Tomaram, pois, a perguntar ao cego: O que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Meu irmão, preste atenção da forma que esse menino, que esse homem se comporta. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, que idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Olha o medo dos pais aqui. Mas vamos continuar. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Olha só o que falaram de Jesus. Estavam acusando Jesus de ser um pecador porque ele tinha feito um milagre, uma cura, no sábado. Versículo 25. Ele respondeu: Eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, olha a inteligência e sabedoria que havia sobre esse homem que foi curado. Um homem que era cego, sendo tão sábio, muito mais sábio daqueles que enxergavam. Versículo 26. Então lhe perguntaram: O que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: Eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha só, irmão, a ousadia e a intrepidez desse homem. Eu tenho certeza que Jesus não curou ele por um acaso. Além do Senhor falar que queria glorificar o nome dele, Jesus já deixou claro aqui nessa passagem que ele curou esse homem, eu tenho certeza, pela intrepidez que esse homem tinha para anunciar o reino. Versículo 28. Então eles
o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Olha só, eles acabaram de dar um grande elogio para esse homem, né? O insultando e falando que discípulo dele é você. Versículo 30. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Olha só, ele está mostrando aqui, irmãos, que vocês podem enxergar, mas não conseguem ver da onde ele vem. Portanto, ele veio até mim e me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que havia expulsado aquele homem e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram-no dizer e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Bom, meu irmão, eu costumo dizer que Jesus ele é super inteligente e bem-humorado. Essa história é fascinante, cheia de riqueza. Revela coração de pecador sendo salvo e coração de santo sendo condenado. Primeiro ponto que devemos deixar claro aqui é sobre o julgamento. Vimos aqui que não é de agora o costume de condenar como pecadores aqueles que nascem com deficiência ou acabam pegando alguma enfermidade. Inclusive, agora nesse tempo de pandemia, eu tive a infelicidade de ouvir de algumas pessoas: Deus está comigo e não deixou a enfermidade me pegar, ou aquela pessoa estava em pecado, por isso o Covid o pegou. Infelizmente, irmãos, ainda tem pessoas que pensam dessa forma. Não conseguem entender que estamos nesse mundo e vamos viver as dificuldades que nesse mundo apresentam. Talvez para você seja até algo novo ouvir isso. Porém, por muito tempo a igreja viveu em uma religião condenatória de que as enfermidades eram frutos de pecados ou maldições hereditárias. Mas Jesus deixa claro aqui que a enfermidade desse cego era para que Jesus fosse glorificado. Que nem seus pais pecaram para que esse homem tivesse nascido cego. Segundo lugar, por que Jesus simplesmente não curou? Seria bem mais fácil, né? Ele simplesmente falar: tá curado. Ele teve a intenção de expor a sujeira no coração daqueles homens. Quando ele se abaixa e faz uma mistura de saliva com a terra, ele automaticamente estava quebrando uma lei sabática, que era proibido misturar qualquer coisa no dia de sábado, independente do bem que era para se fazer. Quando Jesus mistura e faz aquele lodo, aquela lama, ele desperta uma ira muito grande no coração dos judeus, fazendo com que o milagre da cura tomasse uma repercussão anormal. Vendo eles que Jesus fazia uma mistura de terra para curar, os fariseus ficaram indignados, dizendo que Jesus não era de Deus, porque fazia uma mistura no sábado. O terceiro ponto que eu quero mencionar é a certeza que aquele homem teve de Cristo, que não apenas era o que curava, mas era aquele a quem o salvava. Ele dá muitas respostas boas e divertidas, nos fazendo até imaginar a cena. Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, que eu era um cego e agora eu vejo. Outra coisa que ele fala: por que querem ouvir outra vez a história? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí depois Jesus se encontrou com aquele homem e acontece o melhor e o maior milagre. Ele pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele responde: sim, Senhor, eu creio, e o adorou. Resumindo, meu irmão, toda essa história: Jesus cura,
e salva o cego que enxergou Jesus como Filho de Deus, mas não salvou homens que enxergavam toda a lei e viviam uma vida reta aos seus próprios olhos, porém não enxergaram o principal, Jesus Cristo. E Jesus termina com uma frase para os fariseus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. A questão, meu irmão, não está em saber ou conhecer, mas sim em entender. Entender que não sabemos nada e que precisamos de Jesus Cristo em nossa vida. O pior cego é aquele que não quer ver. Os fariseus viam, mas não enxergavam. Meu irmão, o que você tem visto, você consegue ver, entender e viver em Jesus Cristo? Pois essa é a razão do Evangelho. Não é apenas que o conheçamos, mas que entendamos e praticamos. É isso que o Senhor deseja. Creia nesse Jesus poderoso, no poder que há na palavra e no nome do Senhor. Em nome de Jesus, meu querido irmão, tenha um maravilhoso dia. Em nome de Jesus.